E aí, tudo bem com você? É um prazer ter você aqui comigo, viu? E hoje nós iremos conversar algo muito interessante a respeito de paternidade. Será que todos nós somos filhos de Deus? O que fazer para se tornar um filho de Deus? Será algo muito interessante. Não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar o seu joinha e compartilhar com seus amigos. Porque se abençoa a sua vida, pode abençoar de outras pessoas também, tá bom? E roda a vinheta e depois a palavra. A respeito de paternidade, a pergunta que eu quero fazer, será que todos são filhos de Deus? Será que todas as pessoas são filhas de Deus de verdade? O que acontece de fato é que todas as pessoas são criaturas de Deus, mas para serem filhas precisam de algo. E é um texto que eu quero ler com vocês, que é o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Diz assim: Contudo, aos que o receberam, aos que o creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, existem algo que precisa ser feito para que alguém se torne filho de Deus. Precisa crer em Cristo Jesus. Romanos 10, 9 vai dizer que precisa crer com seu coração e confessar com sua boca para que seja salvo. Crer e confessar em quem? Em Cristo Jesus. Então há algo que precisa ser feito, que é crer em Cristo Jesus, receber Ele, para que se torne filho de Deus. Então isso quer dizer que nem todo mundo é filho de Deus. Para que seja filho de Deus, precisa preencher esse requisito, que é crer no seu filho. Entendeu? Se você crê no filho, você se torna filho. É bem assim que funciona. Então, nem todo mundo é filho de Deus. A partir do momento que creu em Cristo Jesus, na obra que Ele fez, aí se torna filho de Deus. E o porquê isso é tão interessante? Porque é uma expressão do amor tão grande ser filho de Deus. É algo que é para poucos, é um privilégio. Por quê? Porque poucos creem, poucos acreditam nisso, poucos o recebem. Só que não sabem o que estão perdendo, porque é maravilhoso ser filho de Deus. Há um texto na palavra que também diz a respeito disso, que é do mesmo João que escreveu aqui o Evangelho. É a carta de João 3:1, que diz o seguinte: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados seus filhos, o que de fato somos. Nós não nos tornaremos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. A partir do momento que cremos em Cristo Jesus, que nós o recebemos, nós nos tornamos filhos de Deus. Mas veja que isso é o grande amor que o Pai nos deu. O privilégio de sermos chamados seus filhos. Maior privilégio do que ser servo de Deus. Maior privilégio do que ser escravo de Deus é ser filho de Deus. Isso é algo maravilhoso. O Pai nos adotou e Ele nos fez seus filhos. E isso é algo maravilhoso. Só que existe um grande problema, que as pessoas têm dificuldade de reconhecer Ele como Pai delas. E a grande raiz do problema é que essas pessoas têm ou tiveram problemas com seus pais terrenos. Problemas do qual ficaram sequelas em suas vidas. E hoje, quando elas vão se relacionar com o Pai Celestial, elas não conseguem reconhecer Ele como seu Pai de verdade. Como o Pai que elas têm. Você pega pessoas que foram abusados na sua infância pelo seu pai. Quando olham para Deus, têm dificuldade de confiar nele. Por quê? Porque foram abusadas do seu pai. E não dá para confiar num pai assim. Então, quando olham para Deus, não conseguem confiar plenamente em Deus. Pessoas que tiveram pais severos, aqueles pais que elas contam que só olhava de canto de lado assim e já saíam vazadas. De medo desses pais. Quando olham para o Pai Celestial, quando pecam ou fazem alguma coisa de errado, olham para o Pai e falam: Ele vai acabar comigo. Ele só vai olhar de canto de lado, de olho assim, de ladinho assim para mim, e eu já vou sair vazado, porque eu tenho medo dele. Mas por quê? Porque isso elas tiraram dos seus pais terrenos e querem aplicar no Pai Celestial. Pessoas que foram abandonadas pelo seu pai pensam que a qualquer momento Deus vai deixar elas sozinhas. E elas não vão ter para onde correr, porque elas vão estar sozinhas nesse mundão velho,
Mais uma vez. E não é bem assim que funciona. Algo que você precisa entender é que o Pai Celestial não é o seu Pai terreno. Ele é totalmente diferente. Ele sim é o verdadeiro Pai. Ele sim é o bom Pai. Algum tempo atrás eu ouvi um pastor dizendo, e me chamou muita atenção o que ele disse. Ele disse uma frase que era o seguinte: Deus nunca me xingou. Quando ele disse aquilo, os meus olhos brilharam para aquilo, porque aquilo era verdade. Deus nunca tinha xingado ele, eu parei para analisar e Deus também nunca tinha me xingado. E quando você olha para as escrituras, você não vai ver Deus xingando ninguém. Ele não olha para Moisés e fala: Moisés, seu burro, era para você ter tocado na rocha e você bateu. Não era isso. Não, pelo contrário. Ele chama Moisés, eles conversam lá, mas ele não xinga o Moisés hora nenhuma. O Davi, pelo pecado que o Davi cometeu, ele não chega chamando o Davi seu burro, inútil, por que você fez isso? Não, pelo contrário. O Natan chega e conta uma história com ele depois se arrepende e depois tudo volta ao normal. Mas por quê? Porque ele é o bom pai. E ele é diferente dos nossos pais terrenos, o caráter dele é totalmente diferente. Nesse tempo eu tenho experimentado tanto cuidado dele. Porque por mais que ele cuide o tempo todo, existe um momento que você começa a reconhecer isso. E reconhecer isso te faz ser mais grato. Porque enquanto você não reconhece, não existe gratidão nisso. Mas a partir do momento que você começa a ver, você começa a ficar com o coração cheio de gratidão pelo Pai. E nesse tempo eu tenho visto o tanto que o Pai tem cuidado de mim e da minha esposa Ludmila. Nós nos casamos, vai fazer quase 1 ano de casamento, de casada. É um tempão. Mas nesse pequeno tempo, nesse curto tempo, Deus tem cuidado de nós. Eu olho isso desde antes de nos casarmos, na preparação do casamento. Quando nós estávamos nos preparando, tudo aconteceu tudo tão bem, tudo tão certo. Parece que Deus conduziu tudo e as coisas foram se encaixando tudo no devido tempo. Parece que as coisas foram acontecendo. Era decoração, era fotógrafo, tudo foi dando certo. O cuidado dele. Quando eu e ela chegamos no salão, no dia do casamento, tudo estava no seu devido lugar, aqueles arranjos com as flores, as mesas, tudo certinho, aquilo deu uma alegria tão grande. Aquilo dali era o cuidado do Pai comigo e com a vida dela. Tudo aconteceu porque o Pai cuidou de nós. E depois nós viemos para nossa casa, que também foi outro cuidado do Pai comigo e com ela. Sabe, o meu pai tinha um dinheiro para receber, e ele não estava conseguindo receber, e ele decidiu então pegar em material. E ele tinha uma casa de 2 peças, e ele pegou esse material, esse dinheiro que ele tinha para receber e investiu nessa casa. Ele construiu uma peça a mais e fez uma varanda nessa casa para mim e para minha esposa. O Pai Celestial usou meu pai terreno para me abençoar também. Cara, e nós chegamos e entramos na casa e nós tínhamos todos os móveis, porque nós ganhamos tudo. Nós não precisamos comprar nada. De verdade, nós não precisamos comprar nada. Até o que nós pagamos foi com o dinheiro que os padrinhos nos deram. Como que isso é bom? Por quê? Porque tem um Pai que cuida de mim. O meu coração é cheio de alegria, de confiança nesse Pai. Por quê? Porque eu sei que Ele não abusa de mim. Eu sei que Ele não vai me abandonar, pelo contrário, Ele é presente. Ele está o tempo todo comigo, cuidando de mim. Ele não vai me deixar, Ele vai me proteger. Ele tem cuidado de mim. A melhor coisa que me aconteceu foi o fato de eu ter me tornado filho de Deus. Foi de eu ter recebido esse amor sobre a minha vida. E como isso é bom. Como é bom ser filho de Deus. Eu espero que você tenha ficado com um gostinho, uma vontade também, um desejo de ser filho de Deus. E é tão simples. Arrependa-se dos seus pecados, arrependa-se da sua vida. E creia com o seu coração e confesse com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor. Que Ele morreu e ressuscitou por você. Que Ele morreu em seu lugar. É simples, cara. E nisso você se torna filho de Deus. É interessante que o texto nos diz que de fato nós somos. Você não será, você é filho de Deus, se isso aconteceu com você. Que Deus possa te abençoar muito, espero que você tenha gostado. Não deixa de dar aquele like, de se inscrever e de compartilhar com seus amigos. E outra coisa, segue eu também no Instagram e no Facebook, eu quero aceitar você lá, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima. Valeu!